Bom, é uma honra e uma satisfação enorme receber aqui a Célia Linsingen, participante do Grupo The Masters, que contribui no livro com o capítulo Branding e ESG. Vou falar em português, né? Por favor. Certo seria ESG. Não, em português mesmo. A era das marcas de impacto. A gente tem dois conceitos aqui fundamentais, né, Célia? O branding e o ESG, que hoje são falados dentro das corporações, dentro das organizações, com muita frequência, mas a gente vê muita gente correndo atrás dessas informações, saber o que é realmente, o que significa. Quando a gente fala branding, a gente está se referindo à marca, de alguma maneira. Exatamente, a gestão estratégica das marcas, né? Que deve permear qualquer empresa, e todas as áreas, todos os segmentos de uma empresa. Uma confusão muito comum é associarem branding a uma caixinha dentro do departamento de marketing, e não pode ser assim. Branding, os valores, o propósito da marca, eles devem ser vivenciados por todos os stakeholders, começando pelos colaboradores. E quando a gente fala ESG, a gente está abordando pelo menos 3 aspectos fundamentais hoje na sobrevivência das empresas, né? Também não é uma estratégia de marketing ou de comunicação com o mercado externo, né? É preciso que isso nasça com força dentro de uma empresa. Perfeito. Então, o ESG, para quem não está familiarizado, ele defende 3 grandes pilares: o ambiental, o social e a governança, que todas as empresas precisam ter hoje em dia. Então, vocês devem estar perguntando, branding? Ela quer falar de comunicação, então quer aproveitar ser uma marca legalzinha com o meio ambiente ou com o social para ganhar mercado? Não. Eu estou falando de criação de valor. Então, branding, e como a própria origem do marketing, é criar valor. Então, é criar produtos, serviços, empresas de forma autêntica, com um impacto positivo no planeta e na sociedade. Quer dizer, não basta uma empresa ela ter uma política, digamos assim, de atuação na área social, na área ambiental. Ela precisa fazer com que isso esteja incorporado, faça parte da cultura dela, das práticas da empresa, é isso? Exatamente. Vocês devem se lembrar, antigamente era muito comum nas recepções das empresas a gente ter um quadrinho com missão, visão, valores. E os valores eram aqueles assim, honestidade, ética, né? Básico. Hoje em dia, quando a gente fala de ESG, né, que o E vem de meio ambiente em inglês, o S de social e o G de governança, é muito além do discurso. São efetivas práticas, comprovadas, compromissadas e demonstradas. E hoje, para vocês terem uma ideia disso, como está impactando o mercado, existem fundos de investimento que só colocam seu dinheiro em empresas que tenham práticas de ESG. Voltando ao que você perguntou, Parracho, o ideal é que ela tenha, porque se é uma empresa consciente, né, com foco em impacto, ela vai acabar cuidando não só da sua gente, né, de todos os seus stakeholders, mas ela vai pensar no planeta também. Mas nada impede que ela tenha um foco maior, às vezes, no planeta, na sustentabilidade, pelo próprio modelo de negócio, pela área de atuação. Por exemplo, é uma fábrica de alimentos. Então, a questão da cadeia produtiva alimentar tem muito a ver com sustentabilidade. Então, ela pode ter um reforço ali. Agora, se é um serviço, por exemplo, se é uma empresa que presta serviços de consultoria ou criação de softwares, a sustentabilidade não é tão exigida de uma empresa assim. A questão social predomina. Mas o olhar para o planeta e para a sociedade, isso não se perdoa. Todo mundo tem que ter. O mercado exige isso de uma empresa, independentemente do porte dela? Olha, exige talvez seja um verbo forte hoje, tá? Falando de Brasil, principalmente. Em alguns países, principalmente Europa, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país gigantesco, mas também está emergindo lá. Quem exige? Investidores,
Porque os investidores são muito espertos, eles estão antecipando tendências. Eles sabem que as empresas que não tiverem esse tipo de comportamento não vão crescer. Daqui a pouco eu vou dar um dado sobre isso. Então, então, os investidores, mas mais do que tudo, os consumidores. As pessoas estão cada vez mais conscientes da importância das suas escolhas. Então, vocês devem ter notado que as pessoas querem saber como é a cadeia produtiva. Teve mão de obra escrava, a gente viu na TV dias atrás. Tem a mão de obra análoga à escravidão? Ou os colaboradores não são respeitados? Existem alguns tipos de preconceito, de assédios? Como que é a cadeia produtiva? Como que é a parte da sustentabilidade dessa cadeia, né? A produção, usa que tipo de equipamento? Então, as pessoas estão cada vez mais querendo saber. E um fator que faz com que isso aconteça é que, de novo, se vocês olharem, talvez as pessoas mais jovens não tenham essa noção, mas é muito difícil hoje você ter diferenciação entre produtos e serviços. Há uns 20, 30 anos atrás, Parracho, talvez você como eu se lembre, tinha uma marca de sabão em pó que predominava, tinha uma marca de pasta de dente, de shampoo, que era a número 1. Hoje, né, e tinha uma distância muito grande para a segunda colocada em termos de qualidade, de entrega. Hoje você tem muitas marcas com entregas da sua funcionalidade muito similares. Então, o que vai fazer com que o consumidor escolha por uma marca ou outra? O branding entrando aí. Né? A consciência de que eu quero associar a marca Célia Linsingen a uma marca consciente, a uma marca que eu sei que tem uma preocupação social, né? Mais do que preocupação, que tem práticas sociais e ambientais. Agora, dentro de uma empresa, de uma organização, enfim, onde nunca se falou de ESG, como é que a gente começa a implantar isso? Boa pergunta, excelente pergunta. Primeiro, a gente tem que entender qual é a área de atuação, fazer um mapeamento dessa empresa, ver concorrentes, ver como aquele mercado se comporta, por exemplo. É o mercado da indústria farmacêutica, como ele se comporta, o mercado alimentar, o mercado de telefonia móvel. Então, entender o comportamento do mercado, a gente sempre tem que olhar, começar de fora para dentro, quando a gente pensa em estratégia. E mapear, a minha dica que eu dou como consultora é mapear os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vocês conhecem isso? Pesquisem lá, Agenda 2030 da ONU. Os famosos ODS. Isso, são 17. Então, uma maneira de começar é você ver a tua empresa, como que é a tua cadeia, né? Sendo serviço ou bens de consumo, não importa. Quais são os seus stakeholders, a sua cadeia, né? Ou seja, fornecedores, distribuidores, o que você tenha. E observe quais objetivos de desenvolvimento sustentável mais você afeta, ou mais você pode contribuir. É igualdade de gênero? É o consumo de água? É saúde e bem-estar? São 17. Selecione, meça o que você faz hoje, que impacto que ele tem. Gente, às vezes você vai começar de um impacto negativo, tá? Mas não desanime. Mensure o que você faz hoje, que é negativo, estabeleça compromisso e meta. Comunique. Hoje as pessoas têm muito mais tolerância a empresas que não estão fazendo integralmente, mas que admitem autenticidade de novo e são transparentes e dizendo, eu estou assim, mas eu estou correndo atrás, do que empresas que fazem o inverso. Dizem que fazem, como pintar sua logo de arco-íris no orgulho gay e não terem nada de práticas nessa área. Não terem nada a ver com isso, né? Exatamente. A gente fala muito de propósito de vida. Existe propósito de marca? Existe. Ainda bem que existe, né? Vocês percebem como está tudo interligado? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ESG e gestão de marcas. Por quê? Propósito é o que uma marca, uma empresa entrega além do resultado financeiro. E é o que faz as pessoas levantarem na segunda de manhã e terem vontade de contribuir, porque sabe que além de contribuir para o faturamento da empresa, enriquecer os acionistas, você está contribuindo por algo maior e o resultado do teu trabalho melhora a vida das pessoas, melhora a sociedade, melhora o planeta. E o propósito não precisa ser transformador. Por exemplo, eu tenho um barzinho dentro da rodoviária de Curitiba. Gente, eu não vou conseguir mudar o mundo. Calma.
É isso que eu acho importante, sabe, Parracho? Olhar o que você pode fazer, como você pode contribuir, né? Se eu tenho um barzinho, eu vou tentar contratar pessoas para fazer uma inclusão. Vou dar Um bom atendimento, vou um bom dar um produto. desconto especial para pessoas mais velhas, sabe? Eu vou cuidar do plástico, o papel, vou ter material, copos de vidro. E você faz essas pequenas coisas que você faz, você comunica. Aqui nesse meu bar, eu só tenho copos de vidro porque eu estou cuidando do planeta. Não ia te impactar se você fosse nesse barzinho? Com certeza, eu seria cliente. Então. A gente falou de meio ambiente, sustentabilidade, né? Falou do social e governança, em rápidas palavras, assim, como é que a gente foca a governança dentro de um ambiente de ESG? Perfeito. Transparência ética. Se eu fosse dizer em 2 palavras, transparência ética, né? Então, ter uma gestão limpa, uma gestão que respeite os stakeholders, que respeite a parte de fiscal, jurídica, a parte legal, né? Que não mascare dados de relatórios, por exemplo. De balanços, que induzam as pessoas a erro, né? Gente, vocês perceberam que a gente está na era da autenticidade. Não importa. Célia, se eu te desse 1 minuto, até porque a gente tem um tempo limite dessa entrevista, para definir o conteúdo do que você traz no capítulo do livro. Perfeito. Bom, eu sou professora também, entre várias coisas, então eu gosto de ser bastante didática. Então, nesse meu artigo, eu contei um pouco da história do branding. Tá, mas não ficou chato, acho que vocês vão curtir. Como ele evoluiu, né? No começo ele identificava e hoje ele normalmente, algumas empresas, ele é o maior ativo de uma organização, o maior capital, né? Então, eu vou contextualizar a história do branding e vou chegar aos dias atuais e vou, queira eu, inspirar você a entender que sua marca, ela precisa impactar positivamente a sociedade e o planeta. E não porque você quer ser bonzinho, mas porque você quer sobreviver. E não existe planeta B. De verdade mesmo, né? Você quer sobreviver e quer fazer tudo isso de verdade, né? Acho que essa mensagem fica bem clara. Célia Linsingen, muito obrigado por participar do nosso podcast. Sucesso no livro e em todo o seu trabalho. Muito obrigada. Gostei desse negócio. Como que é?